Olá, alunos. Vamos à nossa correção dos exercícios sobre conjunto dos números reais. Primeiro de tudo, nós precisamos saber o que é esses números reais. Para isso, nós vamos recordar sobre conjuntos numéricos que eu fiz aqui um diagrama ao lado, para nós entendermos. O menor deles é o conjunto dos números naturais. Quem são esses números? Começando do zero e todos os positivos inteiros. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Depois desse naturais, que é o menor deles, o conjunto, nós temos os inteiros, que são os naturais, que é o zero e os positivos inteiros, e também os negativos inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, e para o lado negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e sucessivamente. Após os inteiros, nós temos os racionais, que são os números naturais, os inteiros e também os números decimais e frações, certo? Concluindo, todo número natural está dentro do racional. Todo número inteiro está dentro do racional, ou seja, todo número natural também é racional. Todo número inteiro também é racional. Ao lado, nós temos o conjunto dos irracionais, que são números que não fazem parte desses três conjuntos. Eles são separados. Quem são eles? São todos os números decimais que não representa uma parte periódica, ou seja, que não tem uma parte periódica. São decimais infinitos, certo? Quais são os números que entram aqui nos irracionais? O número π e as raízes quadradas que não são exatas, certo? Essas raízes serão decimais e não serão finitas, serão números infinitos. Então, os irracionais, toda raiz que não é exata, e também o número π, o número φ e assim por diante. Compreendendo todos esses conjuntos, os quatro que nós falamos, está os reais, ou seja, o irracional é um número real. O número racional é real. Número inteiro também é real e o natural também é real, certo? Tendo esse entendimento, vamos para as nossas questões. Questão 1. Complete as sentenças com pertence ou não pertence. Esses são os símbolos. Era só para nós julgarmos. Letra A, então, olha só. 135 pertence ou não pertence aos reais? Primeiro, 135 é um número natural, porque ele é positivo e é inteiro, certo? Consequentemente, se ele é natural, ele também é um número inteiro, ele é um número racional e, consequentemente, é um número real. Ou seja, então, o 135 pertence ao conjunto dos números reais. Letra B. 3,2 pertence ou não pertence aos reais? Vamos ver. 3,2 é um número com vírgula. Então, ele não é inteiro aqui, e nem natural, certo? Mas ele é um número racional, porque ele é um decimal finito, ele tem um fim. Se ele é um decimal finito, ele é racional. Consequentemente, ele é real, ou seja, pertence aos reais. Letra C. Raiz de 20, números inteiros. Vamos ver. A raiz de 20 é uma raiz que não é exata, a raiz quadrada de 20, não é um número exato. Ou seja, não é natural, nem inteiro, nem racional. Vai ser um irracional, certo? O conjunto que nós queremos aqui, ó, é os inteiros. Consequentemente, raiz de 20 não pertence aos inteiros. Letra D. 16 quinzeavos aos irracionais. Vamos ver aqui, ó. Irracional está separado de todos. 16 quinzeavos é uma fração que nós conseguimos fazer a divisão e será um decimal. Consequentemente, vai ser uma dízima periódica, né? Se fizermos a divisão. Esse número não é irracional, certo? Então, ele não pertence aos irracionais. Letra E. 2,69. 2 inteiros e 69 centésimos
Conjunto dos números reais. 2,69 é um número decimal finito, é racional. Todo número racional é real. Então, pertence. Letra F, raiz de 12, conjunto é os irracionais. Raiz quadrada de 12 não é exata, consequentemente, pertence aos irracionais. Então, pertence. Letra G, raiz de 36, números inteiros. Vamos ver, a raiz de 36, olha só, é uma raiz exata. Raiz de 36 é 6. E 6 é um número natural e também é um número inteiro. Consequentemente, ele pertence, então, né? Por mais que esteja em forma de raiz, mas a raiz de 36 é 6. Letra H, 0. 0, conjunto dos naturais. 0, com certeza, pertence. Letra I, menos 8/3, naturais. É uma fração, será um número decimal e também é negativo, consequentemente, não é inteiro. Não pertence. Letra J, menos 15, números racionais. Menos 15 é um número inteiro e também é racional. Então, pertence. Questão 2. Observe os números que foram passados e quais deles são reais e naturais. Primeiro, eu preciso saber quais números desses aqui são naturais. Quem são eles? É o 9, certo? Menos 12 não é, porque é inteiro. Vamos ver o que mais aqui. Olha só, raiz de 25. Raiz de 25 é quanto? É 5, então ele também é natural. E o 2, ou seja, quem são reais e naturais? 9 raiz de 25 e o 2. Letra B. Reais e inteiros. Primeiro precisamos saber quem são os inteiros. Vamos lá. Então vai ser o 9, porque ele é natural e também é inteiro. O menos 12, porque ele é inteiro. Raiz de 6 não é exata, ou seja, então vai ser irracional. 1,5 é um número decimal. Se ele é decimal, ele não é inteiro. 12 sétimos é uma fração, que será um número decimal, também não é inteiro. Raiz de 25, que será natural e também inteiro. O 2, menos 7,1 é um número decimal, não é inteiro. Terminou aqui a nossa resposta. Letra C, reais e racionais. Vamos lá. Quem são os reais e os racionais? Racionais são todos os naturais, inteiros e também os números decimais com vírgula e todos eles finitos. Então vamos lá, olha só, reais e racionais vão ser quem? 9 menos 12, 1,5, que é um número decimal, fração 12 sétimos, vou continuar aqui embaixo, raiz de 25, porque é exata, o 2 e também menos 7,1. Esses são os reais e os racionais, ou seja, todos os naturais, inteiros e os decimais, inclusive as frações também. Letra D, quem são reais e irracionais? Olha só, o conjunto dos irracionais está separado. São as raízes quadradas que não são exatas. Ou seja, nós só temos a raiz de 6. E esse será o nosso resultado. Questão 3. Construa uma reta localizando esses números que nós temos aqui na tela. Vamos reparar no seguinte. Raiz de 9 é quanto? 3. Então, raiz de 9 representa 3. 1,5. 5 meios é uma fração. Fazendo a divisão, 5 dividido para 2 será 2,5. Menos 1 meio, 1 divide 2, 0,5. E é negativo. Para que isso? Para nós entendermos onde esses números estarão localizados na reta numérica. E olha só, para o lado negativo, nós temos o valor menor, no caso que é o algarismo maior,
menos 2. E para o lado positivo, nós temos 3. Ou seja, vamos fazer uma reta de menos 3 a 3, já está tudo certo. Coloquei aqui os risquinhos representando, certo? Ó, menos 3, menos 2, menos 1. Aqui é o 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Vamos lá, então. O menos 2, onde nós localizamos o menos 2, menos 1, menos 2, à esquerda do 0. Raiz de 9 é o 3. Então, no lugar do 3, raiz de 9. 1,5, positivo. 1,5 vai estar entre o 1 e o 2. Então, aqui, ó, 1,5, exatamente no meio. 5 meios representa 2,5, vai estar entre o 2 e o 3. Então, aqui no meio, vou colocar para o lado de cima. Ó. Não coloca 2,5, coloca 5 meios. E menos 1 meio, que representa menos 0,5, que vai estar entre o 0 e o menos 1. Tá aqui, ó. Colocamos a fração. Menos 1 meio.